Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Eu ainda estou aqui em casa porque preciso resolver os devidos problemas do microfone. Mas beleza, até lá a gente fica por aqui. E eu tô gostando daqui, afinal eu tô nesse espaço aqui, eu consigo ter um controle interessante, sobre os devidos equipamentos e tudo mais, então, por enquanto eu vou ficar por aqui, beleza? E, eu já cheguei aqui falando, dando os recados, mas hoje vamos entrar no dar continuidade ao estudo da história do espiritismo. A gente tá aqui falando, vamos dar continuidade ao estudo e vamos entrar na história do espiritualismo. Mas antes disso, vamos dar alguns recadinhos, O primeiro eu já dei, que eu ainda estou aqui. E a gente lançou na semana passada o vídeo, justamente aqui em casa, explicando direitinho. Às vezes lançou no dia que teve aula, Foi no dia 29 de março. Hoje a gente já está em abril, A gente vai parar o dia 5 de abril, tá? Primeiro sábado de abril. Sábado passado, a gente teve a aula da juventude lá no centro. E foi bem legal, eu gostei bastante da aula, do desenvolvimento, Mas ainda teve, aquela ausência do jovem, das pessoas ali e tal. Mas a gente vai vendo com o tempo, como é que a gente vai lidar com isso. Mas até lá, a gente tá aqui. Vamos continuar a dar continuidade a esse projeto, ao podcast, ao Nebencast. Temos outra coisa importante que eu aviso, eu acho que não. Acho que tá tudo certo. E aqui eu vou fazer uma vinheta improvisada assim de última hora. Ó, vinheta. Pronto, se deu tudo certo, faço uma vinhetinha aqui bem improvisada de última hora. Mas é isso, a gente tá aqui, vamos falar sobre a história do espiritualismo. Tá, como assim? Não é história do espiritismo? Por que vai falar do espiritualismo, Então, tem muita coisa. Olha, quando eu comecei a pesquisar, a estudar, entender os termos, eu vi muita coisa que o próprio Allan Kardec, ele vai trazer nos livros. Tem muita coisa que já tá lá na história do espiritualismo, já tá lá estudando, já tá explicando, e muita coisa Kardec vai pegar aquilo dali e vai mostrar justamente as diferenças. Quer dizer, ele não mostra as diferenças de forma direta, sabe? Ele não pega, sei lá, não é como se tivesse no livro dos espíritos uma parte explicando, olha gente, isso é espiritualismo, que é diferente de espiritismo, Ele não explica dessa forma. Na verdade, ele vai fundamentar muito mais o espiritismo. Ele vai dizer claramente o que é o espiritismo. E aí, vendo o que é o espiritualismo, meio que a gente consegue fazer a comparação, ver a diferença aí, e entender. Por isso que a gente tem certas definições que Kardec vai trazer justamente para se diferenciar das ideias do espiritualismo, que a gente vai ver, a gente vai tentar entender neste episódio. Uma coisa importante que eu quero trazer para vocês aqui é esse livro aqui. Eu devia ter deixado preparado, mas já estava aqui em cima. Olha, esse livro aqui, A História do Espiritismo. Assim, esse livro é bem importante, Isso aqui é claro que eu estou escrito. Eu vou tentar abrir aqui a capa dele para mostrar para vocês. Aqui, ótimo.
Pronto, eu tô que tá guardando aqui a capa. Eu vou mostrar a capa pra vocês. E vocês vão ter uma surpresinha. Isso é quem reconhecer, né? Quem não reconhecer não vai pegar na hora. Mas aqui tá. Aqui a história do espiritismo. Deixa eu só tirar o blur aqui, só pra vocês enxergarem direitinho. Aqui. A história do espiritismo. Ao autor Arthur Conan Doyle. Isso mesmo. Arthur Conan Doyle. Você reconhece esse nome? Já viu esse nome em algum lugar? Pois é, rapaz. Essa é a resposta para a pergunta. O que é que tem de comum entre Sherlock Holmes e a história do espiritismo? O que é que tem em comum? Exatamente, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, ele é o autor de Sherlock Holmes, não? Um personagem tão famoso, detetive, como excêntrico, né? Ele, ao pensar nele, é muito egoísta e tal, mas ele é um incrível detetive. Ele é um personagem, né, do Arthur Conan Doyle. Foi ele que escreveu as histórias de Sherlock Holmes. Primeiro a original, né? Começa com ele, depois outros autores vão trabalhar com esse personagem também. Mas a questão, o que é que Arthur Conan Doyle, o que é que o autor de Sherlock Holmes, né, o que é que ele vai fazer? Exatamente, ele escreveu esse livro. E como assim, né? Tá confuso, eu sei, tá confuso, mas vamos por etapa. A história do espiritualismo, ele antecede a história do espiritismo. Na verdade, a história do espiritismo está dentro da história do espiritualismo. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, eu vou até trazer, que eu tenho um livro aqui do Livro dos Espíritos. Se você pegar o Livro dos Espíritos, certo? Você vai abrir aqui direitinho. Abrir a capa, meia folha, Livro dos Espíritos. Abrir de novo e aqui você vai se deparar com uma coisa. Ó. Filosofia espiritualista. Livro dos Espíritos, princípios básicos da doutrina espírita. Mas o que tem lá em cima? Filosofia espiritualista. Ou seja, o espiritismo, ele é uma base, né? Ele vem da base do espiritualismo. Ou seja, o que eu quero dizer que o espiritismo, ele é espiritualista. Mas todo o espiritualismo não é espiritismo. Tá? Eu acho que é o mesmo conceito de quadrado e retângulo. Né? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Eu gosto muito desse conceito, das ideias. Mas como assim, né? Vamos começar do começo. Toda essa história, né, ela vai começar nos Estados Unidos com um evento, um fenômeno que aconteceu com uma família específica, que é a família Fox. A gente vai entrar mais a fundo sobre essa família em outro episódio. Mas passando por cima, né, fenômenos sobrenaturais, né, quase que assombração, aconteceram com a família Fox. Mais especificamente com as filhas, né, que são chamadas das irmãs Fox. Inicialmente são duas irmãs que estão presenciando os eventos na tal casa assombrada. E depois a irmã mais velha da família, né, ela entra também, formando o trio, né? Catherine, a Kate, Lee e... Kate Lee, eu esqueci o nome da terceira. Mas... Margaret. A Kate, Lee e Margaret. Essas três, né, elas vão
aliás, as duas primeiras, né, vão presenciar esses fenômenos acontecendo naquela casa, na casa da família Fox. E esses fenômenos, né, as meninas vão lidar com esse fenômeno de forma a tentar se comunicar com aquilo. A partir do momento que elas tentam se comunicar, estabelecem uma forma de comunicação com aqueles fenômenos. Que fenômenos? Né? Batidas, sons, coisas voando, objetos, meios à cama. Eram coisas estranhas que estavam acontecendo, típicos de um filme de terror, né, do espírito assombrando uma casa. Aí, ao invés das meninas ficarem com medo, ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Sair correndo, um monte de gente cair morrendo. Não, o que aconteceu é que elas tentaram se comunicar com aquela assombração. E nessa tentativa de comunicação, elas vieram a descobrir, né, que aquele espírito foi um espírito que foi assassinado naquela casa e tal, mas aí a gente fala sobre isso mais a fundo depois. Mas dentro desses fenômenos, né, os vizinhos estavam presenciando, que já tinham um certo contato com aquela casa, de que outras famílias moravam ali e tal, e aí os vizinhos viram que aquela família estava fazendo algumas coisas e foram lá, a própria família, né, próprios pais, né, avisavam os vizinhos, ó, vizinho, tem uns negócios estranhos aqui acontecendo e tal, queria que vocês vissem e tal. E aí os vizinhos foram ver, né, que atiçou a curiosidade de outros vizinhos, os outros vizinhos foram ver, e aí outros vizinhos chamaram outros amigos dos vizinhos, e aí foi se espalhando, chamou a atenção de alguns repórteres, os repórteres foi lá, e chamou outro de outro. Enfim, uma grande rede de pessoas muito interessadas nos fenômenos que estavam acontecendo com a família Fox. E nisso, né, foi um fenômeno que se espalhou nacionalmente, né, em todos os Estados Unidos estavam, quer dizer, não posso afirmar que todos os Estados Unidos, mas é um fenômeno midiático que se espalhou pelos Estados Unidos. Isso fomentou a curiosidade das pessoas de irem ver o fenômeno, que fez com que as meninas tentassem não só sair daquela casa e levar os fenômenos para outros lugares, né? Porque elas perceberam que o que estava acontecendo com elas naquela casa, quando elas iam para outro lugar, acontecia também. E a partir desse momento, né, meio que foram fazendo algumas apresentações, né, reuniões, várias pessoas que iam ver o que as meninas conseguiam fazer, né, os fenômenos que aconteciam ao redor dela. E isso foi se espalhando por todos os Estados Unidos. E claramente, né, se juntou com um outro fenômeno, um movimento que estava acontecendo, que aí, assim, aflorou mais ainda algumas ideias que estavam acontecendo, né? Que mas já entra nesse ponto, mas que aconteceu, né? Que esses fenômenos estavam acontecendo, não aconteceram só com as meninas, aconteceu com outras pessoas, e outras pessoas tentavam replicar, né, as notícias que as pessoas viam das meninas fazendo, enfim. Cada um foi dando um jeito de ver esses fenômenos sem precisar sair, sei lá. Porque assim, esse fenômeno estava acontecendo em Roseville, em Nova York. Na cidade, né, não na cidade de Nova York, mas no estado de Nova York. Se eu não estou enganado, né, tem o estado de Nova York e tem a cidade de Nova York. Isso se eu não estou enganado, eu posso estar completamente enganado. Depois eu verifico direitinho. Isso é lá no nordeste dos Estados Unidos. Então, quando as pessoas, né, sei lá no oeste, no litoral oeste dos Estados Unidos, como é que eles iam deslocar os Estados Unidos todinho para ir para lá e ver esses fenômenos, né? Então, certamente que certas pessoas tentaram reproduzir esse fenômeno de ver os fenômenos com seus próprios olhos, sem sair de casa, sem sair do seu estado e ir para lá longe e tal.
Então, diante desses fenômenos, diante disso, né, esse fenômeno, obviamente, não ficou restrito só nos Estados Unidos, se espalhou pelo resto do mundo, mas foi muito bem recebido na Europa, principalmente, né? Pelo menos assim, do que a gente tem registro. Mas na Europa, principalmente na Inglaterra, foi bem forte a questão desses fenômenos. Esse fenômeno fomentou um movimento que estava acontecendo. O que está acontecendo na época? Né? Porque a gente está falando de 1840, mais ou menos. Mas nessa época a gente tem uma coisa, né, que é o desenvolvimento científico bem aflorado, principalmente por causa, impulsionado pela Revolução Industrial. A gente tem lá, né, o motor a vapor, a gente vai ter toda a indústria, enfim, né, todo o início lá do imperialismo capitalista e tudo mais já se formando. E nisso a ciência, né, vai tomando forma, vai crescendo e vai fazer com que as pessoas que, como se chama, a igreja, mas vai fazer com que a igreja ela vai se enfraquecendo, porque antes tinha o poder da igreja, a igreja mandava, a igreja dizia, qualquer coisa que estava contra ela era heresia, e aí tinha a Santa Inquisição e tudo mais, enfim. O que aconteceu, né, com o enfraquecimento nesse poder da igreja, as pessoas passaram a poder questionar as igrejas sem elas irem para a fogueira. E nisso a gente vê crescendo um fenômeno de reformismo, de reformas, né? Várias, isso é depois, tá? Depois de Lutero, depois da grande reforma, né, que acontece. Do protecionismo, isso é depois, tá? A gente está falando de 1800, né? As reformas acontecem lá, eu acho que 1400, eu não estou lembrado, pode estar enganado exatamente com o tempo. Mas nessa época, quando a gente está falando de 1800, 1840, né, vai surgindo esse grande movimento de mudança, de querer fazer uma ruptura, né, com todo esse movimento tradicional, de trazer novas ideias, e também ideias revolucionárias, ideias de mudança social mesmo, né, de as mulheres buscando pelos seus direitos de votar, de trabalhar, de toda a sociedade se emergir. E meio a todo esse movimento de mudança, de fazer uma ruptura com as ideias da igreja, do protestante, enfim, vai surgindo justamente esse movimento das pessoas falando com os mortos e desses vários médiuns que também vão surgindo e mostrando que existe um mundo além do como é que é o mundo além da vida, né? Após a morte. Como é que é a vida após a morte? E tudo isso vai fomentando um movimento, vai surgindo um novo movimento, que é o movimento espiritualista moderno. E é bem importante falar espiritualista moderno, porque a gente vê, né, toda a ideia do espiritualismo é que é na crença da vida após a morte. É tu acreditar que a vida ela continua, ela não para, não cessa na carne, né? Tipo, morreu, acabou. Não. Existe uma vida após a morte. E essa crença, ela vai se diferenciar, vai se modificar por diversos ramos, várias formas, vai tomar várias formas diferentes. E como assim, né? Qual que é como é que é a questão? O que isso tem a ver, né? É uma questão de que, se a gente levar em conta, né, que esse é o conceito do espiritualismo, né, acreditar na vida após a morte. Então, o cristianismo, o catolicismo, ele é espiritualista, afinal ele acredita na vida após a morte. Como assim? Ele acredita porque quando você morre, ou você vai para o céu, você vai para o inferno, vai para o purgatório. Quando você morre, você vai para algum lugar.
Então, está acreditando que existe vida após a morte, nem que essa morte seja significar ir para o inferno, céu, purgatório, o que seja. Quando se morre, você também vai se juntar a uma grande massa, se juntar à grande energia do divina, né? Você volta a ser ao ser coletivo divino, ao panteísmo, né? Isso é vida, isso é espiritualismo. Isso é espiritualismo, pois acredito na vida após a morte. Ou seja, se a gente for parar, né, para analisar, a gente vai ver várias civilizações da antiguidade, ela está conectada em acreditar nisso. A gente vai ter os egípcios, a gente vai ter civilizações, povos lá do Paleolítico, a gente está falando pela história, de crentes povos acreditando, fazendo oferenda, fazendo homenagem e tentando se comunicar com os mortos, de certa forma, né? E a gente vê isso em várias civilizações, né, se repetindo, né? Nos egípcios, né, a gente tem uma grande crença, né? Todos aqueles monumentos que eram feitos, né? As pirâmides, os templos, as tumbas dos faraós e tudo mais, tudo aquilo ali é uma forma de preservar a vida do falecido, né? De forma que a garantir um bem-estar na vida do falecido, na vida não, na pós-morte do falecido. Tipo, quando alguém morreu, né, no Egito, quer dizer, eu não sei se aplica a todos, nós vamos dizer os faraós que faleciam, né, os nobres, as pessoas importantes no Egito, quando faleciam, que eles eram mumificados, quando podiam ser mumificados, eram colocados ao lado dele um pergaminho, que é justamente esse pergaminho, esse grande, um rolo grande de pergaminho, que é o livro dos mortos. E esse livro dos mortos, ele nada mais é do que uma série de orientação, de instrução de como aquela pessoa que morreu, né, que foi colocada ao lado dele, os pergaminhos, aquela pessoa, ela possa se orientar no mundo dos mortos, ela possa se saber onde é que ela tem que fazer, né, para onde é que ela vai e tal. Para ela se colocava lá aquele pergaminho. A gente hoje, né, chama de livro, mas é um pergaminho. E a gente vai ver isso também na Grécia, com os oráculos, consultando os espíritos, as entidades. A gente vai ver em Roma, a gente vai ver em várias civilizações que vai ter esse costume de se comunicar com os mortos, de tentar se comunicar. Ou seja, não deixa de ser uma crença espiritualista, pois está acreditando na vida após a morte. E quando a gente chega nos Estados Unidos, nesse grande movimento surgindo, a gente vai ter esse espiritualismo moderno, porque ele é diferente do que se acreditava na antiguidade, um novo espiritualismo, uma nova crença. E aqui ele vai trazer algumas características importantes, acho que são 3, 4 características bem importantes que ele traz aqui pra gente. Deixa eu fiz uma anotação aqui. Uma das características, primeiramente, né, de não só acreditar que os espíritos eles continuam, claro, né, mas de acreditar. Rapaz, cadê o. De acreditar que é possível se comunicar com os espíritos. Certo? Eles acreditam nisso. Os espíritos, eles existem, certo? Eles sobrevivem à morte, mas a gente pode se comunicar com esses espíritos. Vamos lá, aqui. Acreditem. Pronto, olha aqui. Se baseia na crença, né, de que os mortos existem, sim, e que esses mortos, né, esses espíritos, né, eles podem evoluir, ou seja,
o mundo espiritual, certo? Ele não é estático, ele não é um inferno, não é só o céu e acabou, não. Ele tem todo o espírito lá, ele pode continuar evoluindo, ele pode continuar progredindo, se tornando cada vez um espírito melhor, um espírito mais próximo de Deus, que isso é uma das coisas que eles acreditam que os espíritos, eles são muito próximos de Deus, tão próximo de Deus, que esses espíritos, certo, eles podem trazer orientações morais e éticas, certo? Ou seja, a gente se comunicar com esses espíritos, que a gente sabe que os espíritos eles evoluem, e a gente sabe que esses espíritos eles estão tão próximos de Deus, da divindade, esses espíritos têm conhecimentos avançadíssimos e principalmente conhecimentos morais e éticos. A gente pode se comunicar com esses espíritos para a gente ter orientações espirituais, a gente ter guias espirituais. Essa crença, né? Veja que existe essa crença e muitos dos médiuns que apresentaram, que surgiram para falar sobre isso, né? Para relatar isso, né? Justamente vai trazer essas ideias, as pessoas vão seguir essas ideias. Mas inicialmente o espiritualismo, né, quando ele surge como movimento, ele não surge de forma sistematizada, não existe alguém orientando e dizendo, olha, faça assim, faça assado, e para ser espiritualista tem que ser isso, aquilo, outro, sabe? Não existe uma série de regrinhas e tal, né? Inicialmente estava assim, meio que desordenado, mas depois, né, foi surgindo certas instituições que passaram a se denominar espiritualistas e ali ficam meio que formar os centros, literalmente as igrejas espiritualistas. E dessa forma as coisas foram mais se organizando, né, ter um local de cultuar o espiritualismo. E o espiritualismo ele vai abraçar também, não só de qualquer crença, ele vai abraçar também muita crença do progressismo, né, da humanidade, mas ele vai abraçar muito o cristianismo também, né? Ele vai ter toda essa conexão moral com a moral do Cristo. Não é à toa que eles formaram a igreja espiritualista. Também estão muito ligados com o cristianismo. Mas ele não vai se ligar só a isso, né? Ele vai ligar a outras crenças também, né? A crença do budismo, hinduísmo, o budismo também tem certa conexão justamente com uma ligação, né, dos espíritos, acreditar no espírito, acreditar na vida após a morte, vai se ligar ao espiritismo, né, que tem certa conexão, mas tem uma coisa bem importante que eles não vão levar em consideração, que é a crença na reencarnação. Aqueles não acreditam em reencarnação, na verdade, não todos. Existe ali uma divisão entre os espiritualistas, pelo menos da época, não estou falando exatamente de hoje, não. Uma divisão entre os espiritualistas, entre que alguns acreditam na reencarnação e outros não. Né? Muitos não acreditam justamente porque eles não veem uma prova concreta de que a reencarnação é possível, que ela existe e tal. Mas tem certos espiritualistas que eles não acreditavam na reencarnação, mas depois, lá pro final da vida, enfim, meio que pro final assim, da história que a gente vai pegando e vai contando, eles passaram a acreditar na reencarnação. Mas de qualquer forma existe essa divisão, né? E o espiritualismo meio que não está firmado certamente de que a reencarnação é uma coisa que faz parte, né, do espiritualismo. E dentro de todo esse movimento, veja que é todo um movimento que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, apesar de começar lá nos Estados Unidos, né, lá em Nova York, em Huntsville, se espalhando por todo os Estados Unidos, muitas notícias foram levadas para os lugares do mundo. Chegou na Europa, foi muito recebido, né, inclusive, né, o Arthur Conan Doyle, que ele é inglês,
Na verdade ele é escocês, né? Mas tem cidadania britânica. Ele como se interessou muito por esse assunto, ele se envolveu tanto que ele passou a estudar e ele foi uma das pessoas, lembra que eu falei que o espiritualismo é um negócio meio que desorganizado? Ele tentou justamente fazer esse estudo, estudar o espiritualismo e montar uma cronologia de como que tudo isso aconteceu. Ele escreveu o livro, né, uma história do espiritualismo. Assim, deixa eu só fazer uma anedota, um ponto importante. Esse livro que eu tô em mãos aqui, deixa eu mostrar a capa de novo. Tá vendo que tem aqui, ó? Não dá pra ler aqui. A história do espiritismo. A história do espiritismo, certo? Mas eu tô falando o tempo todo aqui de história do espiritualismo. Esse livro, essa edição, eu não me lembro, deixa eu ver se eu consigo ver a edição desse livro. Edição. Não consigo ver a edição desse livro. Não consigo ver. Esse livro, né, ele foi escrito, obviamente, em inglês, né, Arthur Conan Doyle, ele é em inglês. E quando ele foi traduzido para o Brasil, as primeiras pessoas meio que se enganaram, né, e acabaram traduzindo a história, deixa eu ver, o termo em inglês está aqui, deixa eu ver aqui. The Story of Spiritualism. Ele pegou essa frase, esse título, e a pessoa se confundiu e traduziu espiritualismo por espiritismo. Aí acabou que o livro, né, ficou a história do espiritismo. Só que na verdade o nome do livro é a história do espiritualismo. Nas edições futuras, o livro foi corrigido, né? O título do livro tá certo, a história do espiritualismo. O que faz todo sentido, porque o Arthur Conan Doyle, ele é espiritualista e não espírita. E a gente tá falando da Europa, do movimento, né, da Europa. Todas essas notícias, as coisas que aconteceram nos Estados Unidos foram para a Europa, obviamente chegou na França, chegou na Alemanha, chegou em toda a Europa, na Europa como um todo. E as pessoas na Europa, né, tentaram reproduzir também todos os fenômenos que estavam acontecendo lá, né? Outros métodos surgiram, apareceram na Europa, mas as pessoas na França especificamente, né, começou a surgir um fenômeno muito interessante, né, de pessoas se reunindo para tentar reproduzir os fenômenos que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos. E aí eles deram ali um jeito, né, meio que adaptaram a sua forma de tentar se comunicar com os espíritos. Elas passaram a usar uma mesa, ficar sentados ao redor deles e botar a mão em cima da mesa. E nisso, né, eu comecei a ver os fenômenos. Muitas sessões aconteciam justamente com as pessoas. Várias pessoas se reuniam para tentar fazer isso, para fazer as mesas girarem. Exatamente, a gente está falando das mesas girantes, um fenômeno que se espalhou pela Europa e esse fenômeno atraiu a atenção de uma certa pessoa. Essa certa pessoa foi conversar com um senhorzinho, para dizer para ele: olha, eu achei um fenômeno, vi um negócio lá, muito esquisito, muito legal, eu queria que você fosse ver lá. Aí ele disse: olha, se eu, no momento em que uma mesa tivesse como é um músculo para se mexer, cérebro para pensar, eu irei dormir. Eu não me lembro como foi que ele falou essa frase. Mas inicialmente o professor Rivaio, ele não acreditou, né? Ele ficou cético de que esses negócios, essas mesas girando, dançando, respondendo perguntas, não acreditou. Até que um amigo dele, mais sério, mais cético, né, disse para ele: olha, eu tenho
vai ter uma sessão aqui em casa. Se você quiser vir, você pode ver como é que é esses fenômenos. Aí esse amigo dele, ele conhecia, ele sabia que ele não era um cara que acreditava em qualquer coisa. Aí ele, quer saber? Vamos ver como é que é esse negócio lá. E aí ele, né, passou a ver essas coisas acontecerem, viu as mesas, inicialmente novamente cético, como sempre, uma pessoa extremamente cética do que estava vendo em sua frente, até o momento que ele percebeu que, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu acho que vale a pena a gente investigar e estudar isso daí. Assim, eu tô falando dele, Hipólito Leon Denis Arrivai. Futuramente seria conhecido como Allan Kardec. E é isso, essa história do espiritualismo que ele vai surgir justamente, né, com fenômenos estranhos, né, fenômenos mediúnicos lá nos Estados Unidos, e vai se espalhar para todo mundo, basicamente, mas a gente tem muitos registros nos Estados Unidos e na Europa, e com essas mesas girantes, né, justamente vai formar todo esse movimento das mesas girantes e que vai atrair a atenção do nosso querido Allan Kardec, porque ele vai, né, investigar isso daí. E é isso, essa história, esse é o comecinho, né? Veja tanta coisa que existe antes da gente começar a falar de Kardec. E existe muito mais coisa ainda, a gente não vai entrar em Kardec agora. A gente vai explorar mais ainda esse passado do espiritismo, esse pré-espiritismo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a família Fox. Vamos falar sobre a família Fox, vamos falar mais sobre as mesas girantes, porque tem muitos personagens interessantes envolvidos nessas questões, nesse movimento das mesas. Mas é isso, essas cenas dos próximos capítulos. Mas semana que vem a gente vai entrar em mais um tema livre, né? Lembre que tema estudo do espiritismo e um tema livre. Estudo do espiritismo e tema livre. Semana que vem vamos fazer um estudo do tema livre. E eu queria falar sobre uma coisa que eu falei na aula passada. Uma pergunta que Tatal fez, eu achei tão interessante. Eu raciocinei lá na hora, respondi como tava, minha cabeça tava no meu tic-tac, quando eu tava tic-tac. Eu respondi. Mas depois fiquei refletindo, eu acho acho que é um ponto interessante a gente falar semana que vem. Mas semana que vem a gente conversa direitinho. E a gente vai falar assim, para não deixar vocês na ansiedade, vamos falar sobre moralidade, moralismo, moral. O que é, de onde que vem e tudo mais. Vamos falar sobre isso. Acho que é um tema bem interessante para a gente discutir. E é isso, valeu, falou. Antes de ficar por aqui, respondo que eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de pedir a vocês para que vocês deixassem no comentário aqui sugestões de temas livres, né? O que vocês gostariam de ouvir falar, né? Eu posso estudar, pesquisar, trazer outras pessoas aqui para a gente conversar direitinho sobre isso. E até lá. Muito obrigado pela sua atenção maravilhosa, por ser essa pessoa maravilhosa que chegou até aqui. A gente já está aqui há alguns minutos aqui, passamos algum tempinho. Eu esqueci o vídeo por enquanto, o vídeo mais longo. Mas é isso aí, valeu, falou. E deixa o like, compartilha com todo mundo e se inscreve se você não for inscrito para receber, né, os próximos vídeos. É isso, falou e até mais. Meu nome é Victor e eu estou apresentando o Nabencast. Tchau.